Olá, eu sou a professora Tati e você está no canal História em Minutos. Seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre... Antes de começar, se inscreva em nosso canal para ficar por dentro de todas as novidades. Curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Vem com a gente! Quando o faraó Amenófis IV, da 18ª dinastia, subiu ao trono, o Egito estava em seu auge, com sua máxima extensão territorial e era um império riquíssimo. Amenófis, também chamado de Amenhotep IV, governou de 1351 a 1334 a.C. Amenófis IV era filho de Amenófis III com a rainha Ti. É importante ressaltar que ele não era o herdeiro do trono. O faraó tinha outros filhos mais velhos e filhas também da rainha principal. Porém, quando a rainha principal faleceu, Amenófis III casou-se com Ti, uma moça de uma família não nobre, tornando-a a rainha principal. Quando esse faraó morreu, deixou a rainha Ti como regente de seu filho, Amenófis IV. A capital do Egito na época era Tebas, e o templo de Karnak era o centro cultural do império. Cada novo faraó construía um anexo ao templo de Karnak como uma forma de contribuição, para pedir ao deus Amon por um reinado de paz e riqueza. O faraó Amenófis IV demonstrou que seu reinado seria diferente desde esse primeiro ato público. Em seus retratos no templo de Karnak, Amenófis IV é retratado com os dedos dos pés e das mãos muito longos, quadris largos, coxas grossas e uma barriga protuberante. Seu rosto alongado e lábios bem carnudos, nada parecido com o que já tinha sido visto no templo egípcio. Mas as estranhezas não ficaram apenas nas pinturas. Na frente do templo foram colocadas duas esculturas do faraó, bem realistas, salientando os mesmos atributos físicos ressaltados nas pinturas. Isso trouxe uma novidade, pois os faraós egípcios eram sempre representados jovens, fortes, viris e esbeltos, elegantes e guerreiros. Amenófis foi retratado da forma que ele realmente era. Atualmente, pesquisadores acreditam que o faraó Amenófis IV sofria de uma doença genética conhecida como Síndrome de Marfan, que é caracterizada por uma deformidade esquelética, na qual os dedos, tanto das mãos quanto dos pés, são mais longos do que o normal. As pessoas ficam excessivamente magras, mas com um acúmulo de gordura no abdômen, podendo gerar um aumento das glândulas mamárias nos homens. Se o faraó sofria realmente dessa doença, não sabemos. A múmia do neto de Amenófis IV, único filho do faraó Tutankhamon, nascido morto, levantando a hipótese de que era possível que a família sofresse dessa doença. Entretanto, o faraó Amenófis IV instalou um realismo na arte, nos deixando vestígios que levantam a suspeita dessa doença. Até os retratos das filhas do faraó ressaltam essas características físicas. Mas o templo de Amenófis IV em Karnak trazia outra novidade. Por toda parte, era possível ver o disco solar, com seus raios terminando em mãos, segurando Anquis, o símbolo da vida eterna. Essa é a representação do deus Aton. O deus Amon, padrinho de Karnak, não estava lá. Os demais deuses do panteão egípcio também não estavam lá. Os egípcios eram politeístas, e cada uma de suas cidades tinha um ou mais deuses prediletos. A cidade de Tebas tinha como adoração principal o deus Amon, o deus carneiro que comandava o ar. De todos os deuses egípcios, um dos maiores é Ra, o deus do sol. Ou melhor, a força invisível do sol, criador do universo. Relacionado a Ra está o deus Horus, o deus falcão, que também possui o disco solar sobre sua cabeça. O deus Horus é considerado o grande rei dos vivos, portanto, todo faraó é considerado sua encarnação. Mas além desses deuses relacionados ao sol, também há o deus Aton, um deus menor no panteão egípcio, que é representado pelos raios do sol, ou seja, ele é a parte visível do sol.
Ao representar apenas o deus Atom em seu templo, o faraó Amenófis IV estava fazendo uma afronta aos sacerdotes, especialmente aos sacerdotes do deus Carneiro. Esses sacerdotes administravam 1/3 das riquezas e mandavam em vários setores do império. Nos celeiros do templo de Karnak havia uma abundância de alimentos estocados para garantir a prosperidade do reino e também dos sacerdotes. Dessa forma, o faraó Amenófis, logo no início do seu reinado, estava demonstrando que ele era diferente e que estava disposto a enfrentar os sacerdotes, especialmente os mais poderosos do deus Amon. Esse faraó era dedicado ao estudo da filosofia e da religião, e ele passou a dedicar uma atenção especial aos cultos do deus Atom. Ele mudou seu nome para Akhenaton, que significa servidor de Atom. Já com o seu novo nome, Akhenaton resolveu abandonar a capital Tebas, atualmente chamada de Luxor, e construir uma nova capital em homenagem ao deus Atom. Essa mudança teve um enorme impacto na vida das pessoas de Tebas. Muitos precisaram se mudar, outros perderam seus empregos. O faraó chamou a nova cidade de Akhetaton, que significa Horizonte de Atom, atualmente conhecida como Amarna. Hoje em dia, só existem ruínas em Amarna. Isso porque, após a morte do faraó, seu sucessor, Tutankhamon, restituiu Tebas como centro do império. Akhenaton queria sua capital construída o mais rápido possível. Isso impulsionou a criatividade de seus arquitetos e engenheiros, que desenvolveram uma técnica de cortar os blocos de calcário em tamanho menor para serem facilmente carregados. Além disso, esses blocos tinham um formato padronizado, sendo uma espécie de precursor dos nossos materiais pré-moldados. No início do século XX, escavadores encontraram uma infinidade de blocos pequenos, mais ou menos do tamanho dos tijolos atuais, que haviam sido utilizados como preenchimento na construção dos projetos posteriores ao reinado de Akhenaton. Esses blocos foram chamados pelos arqueólogos de Talatat, que em árabe significa 3, pois todos os blocos tinham a medida de 3 palmos. Ou melhor, eram tijolos medindo 25 por 25 por 55 centímetros de comprimento. Os escavadores encontraram mais de 40.000 blocos, mas faltavam tantos pedaços que era impossível reconstruir e descobrir exatamente o que eram esses blocos. Os blocos foram mantidos guardados até que alguém conseguisse decifrar para que serviam. Em 1965, Ray Winfield Smith, um empresário e egiptólogo estadunidense, concebeu um plano: fazer em papel o que ninguém tinha conseguido fazer com os blocos de pedra. Ele e sua equipe fotografaram todos os 40.000 blocos, mesmo aqueles que foram parar em coleções particulares e museus pelo mundo. As fotografias se tornaram peças de um enorme quebra-cabeça. Com a ajuda de um computador, a equipe de Smith pôde reconstituir a sequência dos blocos em papel. Quando faltava algum bloco da sequência, um artista desenhava a parte faltante. O projeto durou 6 anos e eles descobriram que esses blocos eram partes de templos e palácios da época do faraó Akhenaton. Esses talatat eram muito úteis para construir rapidamente. Não havia grupos de operários puxando pesados blocos de pedra, assim como não havia necessidade de construir rampas de areia tão fortes e grandes. Não necessitava de um número tão grande de operários, além de dispensar o uso de trenós. Era muito mais fácil e rápido. O projeto da cidade também era inovador. Amarna cobria 61,44 km². Seu desenho era irradiado pelo túmulo real, formando um desenho de raios do sol. Uma estrada real corria paralela ao rio, ligando a cidade central aos palácios e templos. Akhenaton escolheu um lugar vazio, intocado, completamente limpo, e lá estabeleceu sua cidade. Por isso ela é única, inigualável. Amarna foi a primeira e mais importante cidade planejada da antiguidade. A nova cidade de Akhenaton cresceu com uma rapidez inédita.
Em 2 anos de instalação, ela já era o lar de 20.000 pessoas e tinha todas as comodidades para atender uma população que não parava de crescer. Os limites da cidade foram demarcados por monumentos, esculpidos com textos que deixam claro que aquela terra era consagrada ao deus Atom. Segundo a lenda, o faraó teria sido visitado pelo próprio deus Atom, que escolheu aquele lugar para ser sua cidade. O faraó reuniu os seguidores do deus Atom e sua esposa, a rainha Nefertiti, e mostrou o lugar desértico escolhido para ser a nova capital do reino. Em Amarna, o faraó criou uma espécie de mundo, colocando Atom no centro de tudo, tendo como líder de seu culto o próprio faraó e sua família, cercados pelos súditos. Em Amarna, o faraó instituiu um culto único ao deus que deveria ser adorado, Atom. Dessa forma, o faraó Akenaton instituía uma espécie de monoteísmo, dedicado ao deus Atom. Cada representação vista em Amarna demonstra isso. Em Amarna não existe representação dos deuses egípcios, apenas do sol, do deus Atom. Também não há a famosa cena do julgamento da alma, não há o tribunal de Osíris, não vemos vestígios do culto aos mortos. As cenas retratadas trazem o deus Atom, o faraó, sua esposa e suas filhas. Ao que tudo indica, o faraó era o sumo sacerdote, que realizava as cerimônias dedicadas ao deus Atom, tendo como única ajudante sua esposa, a rainha Nefertiti. A família real estava no centro do culto a Atom. Não é de se estranhar que os sacerdotes não gostaram nada disso. Todos aqueles que não são da família aparecem curvados, sempre inclinados em direção ao faraó e à família real, demonstrando devoção e adoração. O faraó Akenaton iniciou um período totalmente novo, com a adoração a um único Deus, e isso causou muitos problemas. Mas para que esse vídeo não fique muito longo, nós vamos ver a sequência no próximo vídeo, Egito Antigo, a Reforma de Amarna, parte 2. Espero que você tenha gostado desse vídeo, eu fiz com todo carinho. Se você ficou com alguma dúvida ou tiver algum assunto que você queira vir aqui no nosso canal, é só deixar aqui nos comentários. Se você puder, compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixe aqui o seu joinha e se inscreva no canal. Muito obrigada e até o próximo vídeo.